dois textos hoje. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: Disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outro texto bíblico, Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim, ó: Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esse texto que lemos aqui, irmãos, Marcos capítulo 16, nós temos aqui três palavras: pregai o evangelho. Temos aqui toda criatura, quem crer e for batizado. Ou seja, a expressão evangelho, criatura e ser batizado. Quero meditar com os irmãos aqui um pouco sobre a questão de ser batizado, que é realmente ser batizado. Por que ser batizado? Meus irmãos, a Bíblia diz, Jesus dá uma ordem para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Só que note que a Bíblia diz pregar o evangelho. O que será que é o evangelho? O evangelho, primeiro de tudo, ele não é religião. Evangelho não é religiosidade. Evangelho não é estilo de vida. Mas acima de tudo, o evangelho, a Bíblia diz que ele é a boa notícia. Boa notícia por quê e do quê? A boa notícia porque a má notícia, antes de você entender o que seria boa, a má notícia é que Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todas as pessoas. Não existe um ser humano que não peque. E não existe um ser humano que vai nascer hoje que não vai conhecer o pecado. Porque todos pecaram. Só que o pecado, a Bíblia diz para nós que ele traz condenação. Por quê? Porque a pessoa pode dizer assim: não, mas eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, eu nunca matei ninguém. Mas a partir do momento que a pessoa tem o pecado original dentro de si, ele herdou o pecado de Adão, ele precisa se arrepender dos seus pecados e precisa verdadeiramente aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Por quê? Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27. Guarde bem essa expressão. E o dia que você quiser evangelizar alguém, cite esse versículo. Hebreus 9 e 27. Diz assim, ó: está ordenado a todos os seres humanos um dia morrer, e depois da morte vem o juízo. Se você parar para pensar, você sabe que daqui a um tempo você vai morrer. Não sei quantos anos, mas todos nós enfrentaremos a morte. Depois da morte haverá um julgamento. E esse julgamento vai ser mediante aquilo que nós fizemos em vida e mediante o pecado que temos. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, será passado pelo juízo. Mas a partir do momento que a pessoa confessa Cristo como Salvador, todos os pecados que ele trouxe, ele vai deixar esses pecados. Isso se chama justificação. Guarde bem essa palavra. Ao momento que você aceita Jesus como Salvador, você é justificado. Porque desde que você nasceu, quantas vezes você pecou? Existe uma tese, uma teoria, de que uma pessoa, se pecasse 3 vezes ao dia, é impossível você pecar 3 vezes ao dia. Só desde a manhã até agora, eu acredito que já foi muitos pecados que nós pecamos. Porque pecamos em palavras, pecamos em pensamentos, pecamos em ações e pecamos em omissões, não fazendo aquilo que é para fazer. Agora, se você pecasse 3 vezes ao dia, no mês daria quantos pecados, irmãos? Cerca de 90 pecados. Agora imagine isso durante a tua vida inteira. Conte isso por ano. Durante a tua vida inteira, quantos pecados você teria? Agora, por que você vê aqui que a necessidade da pessoa aceitar Jesus e se arrepender verdadeiramente? Porque ninguém, olha aqui para mim,
Ninguém pode ser salvo sem arrependimento. Não basta estar na igreja. Não basta ter o nome escrito lá. O fulano é membro do Ministério Avivamento Pleno. O fulano é membro da Igreja Batista, Assembleia de Deus. Não basta estar na igreja para ser salvo. Eu vou repetir. Não basta estar na igreja para ser salvo. Tem que ter arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Se quer uma regra, sem arrependimento não há salvação. E também, irmãos, sem convicção de pecado não existe arrependimento. Será que uma pessoa que está doente, você não entender que está doente, ele procura médico? A pessoa só vai procurar o médico se ele entender que está doente. O pecador só vai procurar Jesus se ele entender que ele é pecador. Por isso que Jesus falou para os fariseus: os sãos não precisam de médico. Porque verdadeiramente, irmãos, o arrependimento só existe quando você reconhece. Quando você diz assim: Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso da tua graça. E essa obra quem faz é o Espírito Santo. Nós pregamos, nós lançamos a semente, nós fazemos convites, você ouve louvores, mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo te convence do pecado, você tem duas alternativas: ou você se quebranta para ele, ou você endurece o coração para ele. Olha o que eu estou falando, irmãos. O mesmo sol, olha aqui, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. A mesma palavra que é pregada muitas vezes para uma pessoa, um tem o coração quebrantado, outro tem o coração endurecido. E agora eu entendo aqui que, acredito que a maioria de nós que estamos aqui somos pessoas que verdadeiramente se rendemos ao Senhor Jesus. Porque não existe salvação, vou repetir, sem arrependimento. Diga comigo: não existe salvação, sem arrependimento. E não existe arrependimento sem convicção de pecados. Não existe convicção de pecados sem o Espírito Santo convencer. É que não seja por essa palavra aqui. Por que Jesus está dizendo: pregai o Evangelho a toda criatura? Vou repetir: pregai o Evangelho a quem? Porque sem pregação, irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Sem pregação não tem transformação de vida. Se as pessoas não ouvirem a palavra, se a igreja não tiver palavra, se a pessoa não ser movida pela palavra, com certeza não haverá transformação. Por que transformação? Porque Jesus está falando pregar para toda criatura. E quem são as criaturas? Todas as pessoas que nascem hoje, nós estão nascendo, os bebezinhos que estão nascendo hoje, eles são considerados perante Deus, a partir do momento que eles vão crescendo, como criaturas. E a Bíblia diz que todos precisam ouvir o Evangelho. E esse princípio, por que todos têm que ouvir? Até uma empresa muito famosa, uma multinacional, Coca-Cola, eles têm um princípio com eles. Eles fazem propaganda, eles fazem comerciais sempre. E alguém chegou a perguntar assim: mas por que vocês fazem comercial da Coca-Cola se a Coca-Cola já é conhecida? E os proprietários falaram assim: porque todo dia está nascendo criança que nunca ouviu falar de Coca-Cola. E nós, irmãos, precisamos pregar o Evangelho. Nós temos aí uma geração que não conhece Jesus de verdade. Porque pregar o Evangelho e mostrar que esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, irmãos, é trazer convicção do pecado e saber que transformar criatura em filhos de Deus. Quem aqui já ouviu uma expressão assim: eu sou filho de Deus? Quem já ouviu aqui? Eu pergunto para você: será que todos são filhos de Deus? Alguém me responda, mas todos são filhos de Deus? Por quê? Porque, segundo a Bíblia, todos são criaturas de Deus. Filhos de Deus nós só somos a partir do momento que reconhecemos Jesus como único, suficiente Salvador. Aí o nosso nome está escrito no livro da vida. E a partir dali nós somos considerados filhos de Deus. O texto que eu li diz assim: aquele que crer e for batizado será salvo. Por quê? Porque tem a necessidade de crer em Deus, acreditar. Talvez alguém pergunte assim: pastor, mas por que nós não batizamos crianças? Por que os evangélicos? Primeiro de tudo, porque os evangélicos seguem o que está escrito aqui na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está acima de qualquer outro princípio. E uma criança que nasce alguns meses aí, que não tem uma certa consciência de pecado, ele não tem consciência também para crer, para escolher.
Por isso que nós batizamos geralmente crianças acima de 12 anos. Ele já tem uma certa consciência do que é certo e do que é errado. Então, a partir do momento que você tem a consciência do que é certo e do que é errado, você tem consciência para ser batizado. Amém? Eu quero finalizar aqui, já para os irmãos, o que é um batismo? O batismo é uma identificação com Cristo, porque Cristo foi batizado. Ele foi batizado por João Batista. Cristo desceu as águas. E Cristo não tinha pecado. Mas se Cristo não tinha pecado, por que foi batizado? Para dar exemplo para os seus discípulos, para a sua igreja. Ele disse: eu vos dei exemplo. O que significa o batismo? Batismo, segundo Colossenses 2:12, é morrer para o mundo, morrer para o sistema, morrer para esse mundo pecaminoso, é se tornar uma nova pessoa. Nós vamos colocar no louvor aqui daqui a pouco. Ele vai falar: eu nasci de novo. A partir do momento que você está se batizando, você está dizendo para outras pessoas: a partir de agora eu sou uma nova pessoa. Olha aqui, vocês que vão se batizar. Até hoje eu acredito que vocês poderiam ser criaturas, mas a partir de agora vocês serão filhas do Deus Todo-Poderoso. Filhas do grande Deus Todo-Poderoso. E quando você se batiza, irmãos, olha que a maior demonstração de batismo para mim que eu creio, quando alguém pergunta: pastor, o que significa batismo? Batismo é algo exterior. Guarde bem que eu vou falar aqui a todos vocês. Batismo é algo exterior, uma demonstração pública daquilo que você tem dentro de você. Então é uma convicção que você tem dentro que você vai demonstrar para todo mundo. Para a tua família, para os teus amigos, para o pai, para a mãe, para os irmãos. Dizendo assim: eu estou decidindo por Cristo. Eu quero viver uma nova vida a partir de hoje. E para deixar claro também, irmãos, salvação, eu falei para eles lá no discipulado, que todos os crentes precisam saber esse tem de cor. Se alguém perguntar para você, você tem que ter de cor na tua cabeça, igual a tabuada do 2. Você tem que saber de cor. E salvação é 3 processos. Diga comigo: justificação, diga regeneração, glorificação. O dia em que elas aceitaram Jesus, elas foram justificadas. Todos os pecados que elas pecaram desde que nasceram foram lançados no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Pastor, e agora? Elas não pecam mais? Aceitou Jesus e agora não peca mais? Virou perfeito? Não. Você continua pecando. Só que agora você tem consciência do que é certo e do que é errado. A Bíblia diz que se você pecar sem querer, você tem um advogado. Certo? Só que aí entra o processo agora, porque a partir do momento da justificação, quem entra morando dentro de nós é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, acontece o segundo passo da salvação, que é a regeneração. O que é regeneração, irmãos? Regeneração é o Espírito Santo que vai trabalhando no coração da pessoa. A pessoa sente uma vontade de mentir. Ah, eu vou mentir. Mas vem uma convicção do Espírito Santo: não, não faça isso. Você vai sendo mudado, dia a dia. Ai, que vontade de matar. Só fica na vontade, mas não mata. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. Ah, pastor, mas não pecou? Todos pecam. Por isso que todos os dias você precisa pedir perdão. Só que Jesus é o teu advogado. Só que esse processo que é lindo, irmãos. Regeneração. Vou dar um exemplo. Aceitou Jesus com 12 anos de idade. Morreu com 90 anos. A regeneração só acabou quando ele morre. Eu aceitei Jesus no ano de 2003. Todos os dias, irmãos, até o dia que eu viver, eu vou estar sendo moldado, transformado, regenerado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Você da mesma forma. Eu acredito que você hoje é melhor do que ontem. E amanhã, nós, se der liberdade para o Espírito Santo, nós podemos ser melhor que hoje. Porque aqui tem uma coisa bem séria. Guarda que eu vou falar. A obra da regeneração é uma obra de comunhão. Por isso que quando nós damos a bênção apostólica, fala assim, ó: o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Por que comunhão do Espírito Santo? Quem faz a obra da regeneração é o Espírito Santo, mas com a liberdade que você dá. E nada adianta o Espírito Santo falar assim para você: viu, não beba isso. Você com toda aquela convicção falando assim: ah, não é errado beber, mas eu vou beber. Você não vai mudar. Você vai se tornar um religioso. Vai se tornar uma pessoa que vai ficar dando escândalo dentro da igreja. Porque os outros vão olhar para você e dizer assim: mas aquele ali é crente, mas continua na mesma vida, faz as mesmas coisas que fazia antes.
partir do momento que você dá liberdade para o Espírito Santo, você sabe que é errado e procura não fazer. Se você cair, é no deslize e não conscientemente. Entenderam? Aí vem o terceiro processo da salvação, que é a glorificação. É o dia que você vai ser liberto dos desejos da carne. Quem aqui nunca pensou em mentir? Quem aqui nunca teve inveja? Quem aqui nunca, as mulheres, quem nunca teve vontade de matar o marido? Ou vice-versa? Irmãos, sabe esses desejos que você tem? A Bíblia chama de obras da carne. A Bíblia coloca lá prostituição, inveja, lascívia, ira, peleja, contenda. Tem 19, mas tem muito mais ainda na Bíblia, você vai achar. Tudo isso só vai sair de você, sabe quando? O dia que eu ser consagrado a apóstolo, o dia que eu for consagrado a pastor. Não, só vai sair de você o dia que você deixar esse corpo aqui na terra, que o Espírito estiver com Deus. Enquanto você estiver nessa carne, vai ter tentação, vai ter vontade de desistir, vai ter vontade de parar, vai ter vontade de abandonar. Tudo isso vai acontecer. Mas saiba, a palavra que Jesus deixou aqui, ó: estarei convosco todos os dias. O dia que você se sentir fraco, vocês com certeza uma hora vão se sentir. Lembre-se, Ele está com vocês. Amém. O Espírito Santo estará com vocês. O Senhor estará conosco. O dia que você falar assim: Senhor, mas nenhum irmão da igreja me liga, nenhuma pessoa me dá atenção, o Espírito Santo estará com vocês. Amém. Mas eu não me sinto bem. Irmãos, existe alguém que está conosco todos os dias. E a tua fé e a tua alegria vai ser diferente conforme a tua comunhão com Ele. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra aqui a todos os irmãos. Eu deixo também o nosso bem-vindo a todos os familiares. Que Deus abençoe vocês. E quero parabenizar as irmãs por essa decisão. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. A partir de agora vocês começaram uma nova vida, uma nova caminhada. Imagine que é uma caminhada, passo a passo, dia a dia. Nessa caminhada vocês vão ir andando, como se estivesse numa estrada. Essa estrada vai ter alguém na beira da estrada um dia falar assim: viu, chega aqui, vamos curtir um pouco, para com esse negócio de igreja. Você vai ter que dar ouvido: não, quero seguir com Jesus, eu quero ir para o céu. Essa caminhada você vai continuar seguindo. E você vai encontrar alguém um dia que vai dizer assim: viu, por que tanto esse negócio de igreja? Para, abandona, desista, para com tudo. Você vai continuar da mesma forma. Ou seja, você vai andando, vai ter dias que você vai tropeçar, vai cair. E vai vir alguém e vai dizer assim: viu, falei que você ia cair? E agora? Você caiu, todo mundo vai te condenar, todo mundo vai te matar, todo mundo vai te apedrejar. Mas vai vir um que vai te estender a mão e dizer assim: viu, a maior tentação não é para você cair. A maior tentação é para você permanecer caído. Você vai permanecer firme até o fim. Amém. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos iniciar o batismo agora. Quem quer ser a primeira? Pode vir aqui, irmãos. Eu quero fazer uma oração. Hoje eu pedi para minha esposa estar ajudando a colocar nas águas. Eu sou o batizante ali e ela será o Senhor. Bem, se coloque em pé quem está sentado. Vamos fazer uma oração. Quem está de pé vai dando glória a Deus. Querido Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor que está aqui, Pai. Uma alma, Pai, e tu diz para alguém aqui: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, tu morreu por todas as almas, Pai. Mas a Bíblia diz que há alegria no céu quando uma delas se arrepende. Querido Espírito Santo, as lágrimas estão aqui, Senhor Deus, sendo derramadas, Pai, porque as lágrimas são a expressão do coração. E esses corações, Pai Santo, tu me mostra, Espírito Santo, estão ardendo, Pai. Chamadarabacassuriandarai. Oh Espírito Santo, descendo a tua graça, Pai. Esses corações ardem pela tua graça, pela tua presença, Espírito Santo do Senhor.
Muitas pessoas não entendem isso, Senhor, nem vão compreender, Pai, mas porque é pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra. Espírito Santo, a partir de agora, eu lhe peço, Deus Santo, que toda acusação seja quebrada. Tudo aquilo que elas fizeram lá atrás, Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que elas fizeram. E talvez alguém pode dizer assim, mas aprontou tanto, fez coisas horríveis lá atrás e agora vai se batizar, vai aceitar Jesus. Satanás cai por terra em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Meu Pai, elas são agora lavadas no Teu sangue. No mundo espiritual elas estão de vestes brancas, ó Deus de glória. No mundo espiritual elas estão limpas como a neve, Senhor Jesus. Elas estão purificadas, ó Pai Santo. Enche elas agora do Teu Santo Espírito, Deus Todo-Poderoso. Enche elas da Tua graça. Senhor, meu Deus, eu também consagro essa água aqui, Pai, que está nessa piscina. Consagramos essa água que a partir de agora não seja mais uma simples água, Pai, mas que a partir de agora, Espírito Santo, o Teu Espírito flua. Como lá no Gênesis, Pai da glória, que a Tua palavra diz que o Espírito pairava sobre a face das águas. Meu Deus e meu Pai, que Teu nome seja glorificado nesse lugar. Fica conosco, Pai. Escreve mais uma vez, eu peço, Pai, o nome da Tua filha lá, Senhor, no livro da vida. Meu Deus e meu Pai, que elas possam agora, Senhor, respirar fundo e dizer: eu sou filha, eu não sou mais serva, eu não sou simplesmente uma criatura, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Está fazendo a live ali na página do Ministério Avivamento Pleno no Facebook. Se alguém no YouTube, no Ministério Avivamento Pleno no YouTube. Se quiserem pegar esse link e mandar para um parente, para um amigo, alguém que quer ver, façam isso, em nome de Jesus. Pode aumentar lá. Abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Criado em Ti, a Tua semelhança. Senhor, o meu passado Teu sangue apagou. Uma nova vida, nasci de novo.
Deus maravilhoso, Deus da graça. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te glorificamos, ó Pai. Tu és o Deus que pode batizar com o Espírito Santo. Não apenas nas águas, mas com o teu Espírito, Deus de glória. Espírito Santo, nos enche da tua graça, nos enche da tua presença, Senhor. Que teu Espírito seja glorificado. Querido Jesus Cristo, pedimos ao Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando, Pai, estas vidas, essas famílias. Espírito Santo, que outras almas no ano que vem venham se render aos teus pés, Senhor. No ano que vem nós queremos uma grande colheita, Senhor. Queremos o Espírito Santo, Senhor, de muitas almas se rendendo aos teus pés. Senhor, em nome de Jesus Cristo, usa a tua igreja, Pai. Usa teus filhos nessa última hora, Senhor. Nos ajuda a fazer discípulos, Pai, e batizar, Senhor, muitas vidas para a glória do teu nome. Espírito Santo, fica conosco. Abençoa esse ministério. Abençoa essa igreja com a tua graça. É o que pedimos em nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus.